Olá, vamos para a nossa aula de hoje que é sobre relações trigonométricas. O que é uma relação trigonométrica? As relações trigonométricas, elas são relações que existem entre as funções trigonométricas, ou seja, eu tenho uma função e essa função ela pertence ao mesmo arco e elas se relacionam uma com a outra. Então, nesse caso, a gente vai ter essas relações. Essas relações podem ser de seno, cosseno, tangente, entre outras. E elas também são chamadas de identidades trigonométricas. E como nós sabemos, a trigonometria, ao longo dos anos, ela foi se tornando mais abrangente. E essa abrangência dela fez com que o alvo de estudo não fosse apenas os triângulos, mas também qualquer coisa envolvendo figuras na matemática. Por exemplo, nós aplicamos a trigonometria na questão do estudo de ângulos, de arcos, então não é mais restrito apenas aos triângulos. E aqui nós temos duas relações trigonométricas que também são chamadas de relações fundamentais. No total, elas são 5. Nessa primeira parte dessa aula, nós vamos estudar apenas duas, que é seno, cosseno e a tangente. Então, nós vamos estudar as demais relações fundamentais na próxima aula. Então, vamos ver como é que a gente usa essas relações fundamentais para que a gente obtenha valores de seno, cosseno e tangente. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um valor para seno, que é 2 sobre 3, e pede para a gente determinar o cosseno de x e a tangente de x. Como é que eu vou determinar isso? Eu vou utilizar as relações fundamentais. A primeira relação é seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x, que é igual a 1. Eu vou substituir aqui nessa relação o valor de seno para encontrar o de cosseno. Então, como é que eu faço a substituição? Eu coloco o valor que é 2 sobre 3, que está me dizendo aqui que 2 sobre 3 é o valor do seno de x. Esse x aqui, pessoal, é um ângulo qualquer. Então, como a gente não conhece, a gente atribui uma letra, no caso aqui o x. Então, na fórmula diz que seno ao quadrado de x, o valor de seno é 2 sobre 3. Então, eu vou pegar e colocar 2 sobre 3 ao quadrado. Mais, e o restante da expressão, que é cosseno quadrado de x igual a 1, a gente repete. E agora aqui nós temos que elevar ao quadrado essa fração. E nós aprendemos aí que para elevar uma fração, nós aprendemos que para elevar uma fração ao quadrado, eu tenho que elevar tanto o número que está na parte de cima, quanto o número que está na parte de baixo. Então, 2 vai ser elevado ao quadrado e 3 vai ser elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, nós vamos ter 2 ao quadrado é igual a 4 e 3 ao quadrado é igual a 9. O restante da função a gente repete. Cosseno quadrado de x igual a 1. E agora a gente precisa colocar quem tem letra, que é cosseno quadrado do x, de um lado da igualdade, e todos aqueles que forem números para o outro lado. Como é que fica? Cosseno quadrado de x igual a 1, que já está desse lado, e esse valor que é 4 sobre 9, ele é positivo. Como ele muda de lado, ele vem negativo, menos 4 sobre 9. E aqui embaixo desse 1, nós vamos ter um subtendido. Então, eu vou ter uma subtração de frações com denominadores diferentes. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores, que para calcular frações com denominadores diferentes, ou para somar ou para diminuir, eu tenho que tirar o MMC dos números que estão aqui embaixo. No caso, os números que estão aqui embaixo é 9 e 1. MMC de 9 e 1 é o maior, no caso aqui é o 9. Então vai ficar cosseno quadrado de x igual. Aí você vai colocar aqui embaixo o 9, que é o novo denominador válido para os dois. Aí a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dos dois lados, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. No caso aqui, 9 vai dividir por um subtendido aqui, que dá 9. E multiplicando por 1, 9 vezes 1 é 9, que é esse 9 que foi colocado aqui em cima. E do outro lado, 9 dividido por 9 é 1, e 1 vezes 4 é 4. Aí eu vou ter 9 menos 4 sobre o mesmo denominador comum, que é 9. Agora é só a gente subtrair a parte de cima. Então eu vou ter cosseno quadrado de x igual 9 menos 4 é 5. 5 sobre 9. Agora nós temos que resolver a seguinte situação. Cosseno ao quadrado está dizendo que nós temos que fazer a raiz quadrada desses números que estão aqui na frente, tanto do 5 quanto do 9. Então nós vamos fazer cosseno, eu não coloco mais o quadrado aqui, tá? Porque ele está sendo colocado a raiz aqui, a raiz do 5 e a raiz de 9. Então esse cosseno ao quadrado manda a gente fazer
a raiz dos dois números. E a gente vai calcular a raiz desses valores. No caso, nós vamos calcular aquele que tem raiz exata. O que não tem, a gente vai repetir. Então, vai ser cosseno de x igual raiz de 5, porque 5 não tem raiz exata, sobre a raiz de 9 é 3. Então, nós encontramos aqui o cosseno dessa relação. O cosseno é a raiz de 5 sobre 3. Agora nós vamos encontrar aqui a tangente. Como é que eu calculo a tangente? Eu vou utilizar essa outra relação fundamental. Tangente de x vai ser igual o seno de x dividido pelo cosseno de x. O seno de x foi dado no início, é 2 sobre 3. E o cosseno de x nós acabamos de encontrar, é raiz de 5 sobre 3. Então eu vou substituir essas informações aqui na fórmula. Então vamos ter tangente de x é igual seno de x, 2 sobre 3, sobre o cosseno de x, raiz de 5 sobre 3. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fração que está dividindo outra fração. Qual é a regra que nós utilizamos aqui? Nós vamos pegar a primeira fração, que é a de cima, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é a de baixo. Então, nós vamos ter tangente de x igual, pego a primeira fração, que é a de cima, 2 sobre 3, vezes o inverso da que eu tenho aqui embaixo. Se ela é raiz de 5 sobre 3, o inverso dela é 3 sobre raiz de 5. E agora a gente multiplica 2 por 3 e 3 por 1 que está aqui fora subtendido. Nós vamos ter 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 1 aqui fora é 3, a raiz de 5 a gente repete. Só que tem um porém. Quando dá radical aqui na parte de baixo, nós temos que pegar esse radical que está aqui embaixo e repetir aqui na frente, em cima e embaixo, para multiplicar. Fica assim, 3 raiz de 5 sobre 3 raiz de 5. E agora a gente multiplica esse valor pelo que está fora, e vamos repetir o radical. E aqui embaixo a gente multiplica quem está fora por quem está fora, quem está dentro por quem está dentro do radical. Então 6 vezes 3 vai dar 18, e nós repetimos a raiz de 5. E aqui embaixo nós vamos ter 3 vezes 3 vai ser 9. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ser raiz de 25. Agora nós temos que fazer o quê? Extrair a raiz onde é possível. Aqui na parte de cima não é, porque não tem raiz exata de 5. Então a gente vai repetir 18 raiz de 5. Repete o 9 que está aqui fora. Ele vai multiplicar o resultado da raiz de 25. No caso aqui, a raiz de 25 é 5. Então agora a gente tem que continuar o cálculo, multiplicando esses que estão aqui embaixo. Repito a parte de cima, 18 raiz de 5, e aqui embaixo eu multiplico, 9 vezes 5 dá 45. Porém, nós precisamos diminuir esses valores que estão muito altos, então o que a gente faz? A gente simplifica. Então a gente vai simplificar esses valores que estão fora, o que está no radical não pode. Vamos simplificar o máximo possível. Vamos procurar um número que eu consiga dividir tanto 18 quanto 45 ao mesmo tempo. Esse número vai ser 9, porque eu consigo dividir 18 por 9, que dá 2, e 45 por 9, que dá 5. E o raiz de 5, repito aqui. Então, a tangente para essa relação é 2 raiz de 5 sobre 5. Como é que eu sei que não precisa calcular mais nada aqui? Porque 2 e 5 não dá para simplificar mais do que isso. A nossa aula por hoje é só. Esse é um conteúdo bem curtinho, nós vimos apenas as duas relações fundamentais. E na próxima aula nós vamos ver as outras 3 relações que estão faltando. Eu não coloquei tudo uma aula só, para não embaralhar a cabeça de vocês, para que vocês não se percam nos cálculos. Então, essa aula foi curta por conta das nossas relações fundamentais que nós vimos hoje, que são apenas aquelas duas, seno, cosseno e a tangente.